Então, hoje nós vamos começar, ainda no capítulo 6, as lições do amor, a seção 2, a alternativa para a projeção. Se puder, quiser e sentir de fechar os olhos, vamos nos encontrar com nós. Respira, encontra seu ritmo, como você se sente confortável em você. Observa seus movimentos internos, respira no seu coração, como se a mente tivesse sido devolvida ao espírito. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar essa sessão para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, e irmão mais velho e amado Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Quem tem o livro físico, o meu aqui, está na página 102. Então, vamos lá? A alternativa para a projeção. Espera aí que a Bambi está chegando. Cadê? Aqui. Laura. Boa noite, Bambi. Acabamos de fazer a oração, vamos começar a leitura. Bem-vinda. Obrigada. A gente está no capítulo 6, as lições do amor, na seção 2, a alternativa para a projeção. Então, vamos lá. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias, e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas, já que também julgaste contra o que projetas. Continuas atacando, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Aqui ele está falando, né, sobre o sistema de projeção. Então, primeiro, a mente é muito criativa, então, a gente primeiro sente uma rejeição interna, né, e aí, como a gente não quer olhar para isso, nós não estamos treinados a olhar para isso, o que a gente faz? A gente projeta ela para fora.
Então, assim, não é que, assim, aconteceu alguma coisa no meu cenário e eu fiquei com medo. Eu estava com medo e aconteceu alguma coisa no meu cenário. Porque a percepção são dispositivos de confirmação daquilo que nós pensamos na nossa mente separada. A percepção é só dispositivo de confirmação. Se a gente pensa na nossa mente separada, ele projeta. Se a gente está na mente unificada, ele só estende. A percepção somente estende. Né? Então, aqui ele está explicando sobre a projeção. A unificação estende, né? É. Na verdade, né? Não é a percepção que estende. A Na unificação, ela unificação, estende. E a projeção, ela separa, né? porque na unificação não tem a separação, por isso que ele fala que é extensão, é uma coisa só. Isso. É uma coisa só. Já na projeção, ela é baseada na separação e na exclusão, né? Aí ele fala assim, ó, entretanto, a projeção sempre vai te ferir. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto dos teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Então, você vê, a gente começa com um julgamento, começa com uma comparação, começa com esse se relacionar nessa realidade como se ela fosse a última, e aí cria-se toda uma percepção equivocada que justifica essa separação de corpos, né? Sem reconhecer o ser que habita em cada um de nós, sem reconhecer a expressão do divino, sem reconhecer essa singularidade que é apenas uma faceta do mesmo ser. A percepção, a projeção, ela não reconhece isso. Ela sempre vai estar na competição, na comparação, no julgamento, né? Rodando na culpa, inveja, enfim, tudo isso é fruto da projeção, porque internamente a gente já decidiu pela separação. A gente já quis se colocar como sendo diferente, né? Já quis ficar num lugar ou de submisso ou de muito superior, né? Nunca nessa igualdade, nunca reconhecendo a santidade nossa e dos outros. Porque esse reconhecimento acaba com tudo isso. O reconhecimento do divino em todos acaba com a comparação, necessidade de competição, reconhece que cada um tem suas habilidades específicas, suas paixões, né? Cada um tem o seu processo, a sua história, movidos pelo ser. É totalmente diferente. A intenção, o movimento interno é totalmente diferente. Fora pode ser a mesma coisa. Fora pode ser que a pessoa está fazendo o movimento de fora, não significa, não dá para saber se a pessoa está fazendo aliada à mente corrigida
à unidade, ao Espírito Santo, ou se ela está aliada ao sistema de pensamento separado, olhando apenas para o fazer, né? É claro que se você conversar tudo mais, você vai saber quais são as principais motivações da pessoa, né? Qual é a meta. Porque se... O que o ego faz, né? A mente separada faz? Ela projeta para colocar culpa em alguém sobre alguma coisa, né? Ao invés de olhar para dentro, a mente separada ela vai sempre projetar, vai sempre colocar lá fora o que tem dentro para poder colocar a culpa e atacar, na verdade, né? Sim. Atacar o outro como se fosse o outro, como se fosse algo separado da gente mesmo. Então você vai atacar um irmão, atacar uma situação, atacar um mundo, atacar qualquer coisa, Deus, atacar Deus. O negócio é atacar, né? Então, essa projeção serve para você literalmente atacar o que está lá fora, culpando. É você e que a culpa é sua, a culpa é daquilo, a culpa é do outro, né? E nunca olhar para si, né? Nunca olhar para si, para dentro, para voltar, para poder buscar a verdadeira origem, né, daquela situação, a verdadeira causa, né, daquele efeito. Porque a projeção, tudo que está manifestado é efeito, né? É efeito das crenças, nossas ideias e tudo isso. Mas o ego, ele projeta, ele não estende, né? O amor estende, o ego projeta justamente também para poder falar, a culpa está lá. A minha salvação está lá fora, a culpa está lá fora, eu sou um separado, um indivíduo. E é assim, né? É É interessante. interessante isso, né? Se a O que gente está trouxer... lá fora está dentro da gente, né? É interessante pensar nisso, né? O que está fora é porque está dentro, né? Se eu percebo daquele jeito, eu não tenho como perceber aquilo se não estiver dentro de mim. Repara como é doido isso. Sim, exatamente. É porque já fui eu que projetei, né? Esse conjunto, né? Essas decisões. Exato, a gente já criou isso. A gente... Crenças manifestadas, Exatamente. Então, o ego usa a projeção só para destruir tanto de ti próprio quanto nós. Porque, inclusive, né, esse julgamento, quem julga, quem projeta desse jeito, assim, com uma aliança com o ego, com esse sistema separado, geralmente não se dá paz também, né? Fica se perturbando, fica se julgando, fica se comparando, fica não tem paz. infernizando, né? Não tem paz, porque aquilo que eu não quero, eu projeto lá fora. Eu já não quero aquilo. Por isso que eu boto lá fora. Na ilusão, né, de estar fora de mim, aquilo de não ser meu, de não pertencer a mim, mas tá na minha mente, está nas minhas crenças. Então você não vai ter paz, porque quando você julga, você projeta, você está julgando, você está sentindo, porque é a mente unificada, né? Então você sente, não adianta você botar a culpa no outro. Se você fala mal de alguém, se você bota a culpa no outro, não dói na gente? Dói. Dói, porque nós somos um, né? Parece que é separado, mas só parece. Ainda bem, né, gente? Ainda bem que só parece. É só E essa aí tudo visão, que eu né? rejeito, eu divido dentro, né, na mente. Mando pra fora. Eu rejeitei, já mando pro irmão meu. É culpa tua. Pegou o Se bode vira. expiatório, né? Toma que o filho é teu. Pegou o bode expiatório. Essa é uma coisa interessante, que um bom tempo, assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falo, por que eu tenho que ter um bode expiatório? Vamos supor, com 99,9% das pessoas, eu sou um amorzinho, mas tem aqueles bodes expiatórios, né? Ah, que interessante. Geralmente os mais próximos, né? Aí quer futucar, quer futucar. Eu olhei muito para isso. E tá sendo bem legal, porque assim, parece que tá parando essa projeção. Tô pegando mesmo para mim, sabe? É meu, eu entrego, né? É bem interessante. É bem interessante. Inclusive, eu era cobrada, né? Mas você trata bem todo mundo, quando chegar aqui, um monte de mágoa, que coisa, que é isso? Rejeição, né?
coisa que eu também não magoo. Mas isso aí eu não quero ver. Eu só quero ver que eu sou magoado. É um rolo. É um rolo. Então, ele assim, ó. Esse processo começa com a exclusão de algo que existe em mim, em nós, em ti, mas que não quer, que a gente não quer, e que te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Então, assim, ele tem, eu não tenho. Vai que cola. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Essa visão é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. No lugar de raiva, desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão, percebendo a igualdade. O Espírito Santo percebe necessidades iguais. Automaticamente, a expiação, uma vez que a expiação é a necessidade nesse mundo que é universal. Ver a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade. Isso é assim, é de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. Então, olha só que interessante. A premissa do Espírito Santo é totalmente diferente da do ego. Então, o Espírito Santo percebe, sim, a ilusão, não se identifica com ela. Então, ele percebe, mas ele se relaciona apenas com o feito. Essa básica e única dele, inegociável, não importa o que é feito a partir daí. Você não vai me convencer que você não é perfeito. Você não vai me convencer que você não é o Filho Santo de Deus, né? Ele não se relaciona com as ilusões mesmo. A premissa é diferente. O ego não. O ego já se relaciona única e exclusivamente com pessoa, personalidade, caráter. Não é? Como o Espírito Santo vê os mundos, ele olha para o mundo do ego e fala, não, eu tô te vendo, não acredito em você não caio na tua. Sabe, se a gente esse tipo de relacionamento como referência, essa premissa, né? Ó, é perfeito, está perfeito. O fato de você reconhecendo essa significa que ela não é assim. Se o Espírito Santo que é perfeito e Deus me reconhece todo perfeito, então a perfeição está acontecendo nesse instante. Então, se eu começar a me relacionar com o meu irmão, como ele sendo perfeito, é Deus em movimento. É perfeito. De espírito livre. Né? Na realidade, não tem realmente o que possa me afetar de fato. O que ele faz é perfeito, dentro de um contexto do qual eu posso não conhecer, a única certeza que eu tenho é perfeito também. Logicamente que de acordo com as crenças daí, sim, né? As escolhas, as crenças e tudo mais. Porque o Espírito Santo, ele não interfere nas nossas. A única coisa que ele faz é ficar disponível para quando a gente precisar. E nós fizermos um pedido, ou seja, se a gente quiser, tiver vontade, tiver desejo, aí sim mudar a nossa percepção para poder relacionar com isso sem fazer esse esforço de
vencer não é isso, ele faz a mudança da percepção. Então, do mesmo jeito que a gente vê a separação hoje, por exemplo, a gente vai ver a unidade assim, sem nenhum esforço, porque a percepção, ela é um dispositivo de confirmação. Se a gente decidiu pelo sistema de pensamento, ele vai fazer as devidas condições e a gente vai experienciar a unidade, sim. Ou seja, vai se relacionar com o perfeito. Né? E aí entra naquela história. Não é possível compreender um a partir do outro. Não é possível compreender. A gente entende o que é falado, mas existe a experiência que é muito mais efetiva que a compreensão intelectual do negócio. Que daí, depois que tiver, inclusive, já está consumado, né? Aí está consumado mesmo, aí não tem como desver. Beleza, então vamos lá. Então ele fala assim, ó. De outras maneiras, aí ele falou, né? Ele falou que o Espírito Santo começa por nos perceber perfeitos, tendo de que a perfeição, ela é a unidade é perfeita, né? Várias facetas do mesmo ser, né? Então ele se relaciona com a verdade, ele não se relaciona com ilusão. A gente começar a pegar a forma de percepção do Espírito Santo como referência, a gente começar a perceber, né? Ao invés de ver a separação, ao invés de ver o julgamento, ao invés de não sei o quê, não, está perfeito, não é? É assim, a gente começar a olhar dessa forma, no lugar de raiva, nós vamos começar a sentir, a brotar o amor. Mas isso é algo sem esforço, né? Por isso que não somos nós, esse intelecto, essa coisa, é a nossa vontade de reconhecer, de querer interagir efetivamente com a verdade do cenário que vai fazer com que a mudança de percepção aconteça. Permissão para o Espírito Santo trabalhar, porque quem faz essa mudança é o Espírito Santo. A gente não consegue fazer isso. Nós, por nós mesmos, o Curso em Milagres fala que a gente não consegue fazer isso. E a mudança de percepção acontece. E aí a gente experiencia como sendo um milagre. Por quê? Porque a gente não sabe o como mesmo. Mas a gente experiencia. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Para a gente pedir, né, para a gente ter essa percepção, essa chave na percepção, a gente precisa construir um relacionamento com o Espírito Santo e pedir dele. Ele vai intervir na medida que a gente permitir, que a função dele é lembrar. A única coisa que ele vai fazer é nos recordar da parte que a gente escolheu esquecer. Então, a partir do momento que começa a construir esse relacionamento, esse desejo, essa vontade, construir esse relacionamento com ele, é nesse relacionamento que reside a alegria. Então, a gente vai perceber que nós não estamos no mundo, nós estamos nos relacionando com Deus. Que ele fala de que outra maneiras pode achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás. Esse reconhecimento só vem dessa intimidade, desse relacionamento da vida com Deus. E aí, conforme a gente vai aprofundando nisso, é a minha experiência
vou aprofundando nisso, eu começo a perceber que eu não estou no mundo, eu estou. Mas isso é uma experiência individual, cada um vai ter a sua, é inevitável. A sua. Não podes estar um a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar nem agora e nem nunca. Isso é para sempre verdade. Ou seja, Deus está se relacionando conosco agora, por inteiro, 100%. Ele está se dando 100% para nós. Ele está 100% para nós. A única coisa que a gente pode fazer é fingir. Peraí. Peraí que a Rosa quer entrar. A única coisa que a gente pode fazer é fingir que não está vendo. Mas isso não significa que não está acontecendo. Até porque nós estamos existindo, está, né, sendo as estrelas, o sol, o sangue, o coração batendo, não tem nada disso a gente controla. Não tem nada que a gente controla, na verdade, né? Então, você imagina, vamos pegar só esse planeta, ele está sustentando 7 bilhões de seres humanos só, sem falar os outros seres, sem falar as galáxias, sem falar os universos, só aqui. O amor está sustentando, é o mesmo amor que está sustentando tudo nesse exato instante. Está sendo sustentado sincronicamente, nesse instante, tudo o que é perceptível à vista dos olhos e o que não é, no amor. Tem algum gerente melhor que esse? Algum diretor que consegue? Algum controlador, sei lá. Ei, Rosa, boa noite, bem-vinda. Ou seja, nós estamos onde estamos porque nós fomos colocados lá, né? Não existe nenhum lugar que nós não existe outro lugar para estarmos, a não ser exatamente onde nós estamos agora. Então, ele fala assim, isso inclui o que tu és, inclui o que eu sou, e inclui aonde eu estou. Isso é completamente imutável. É total. Tu não podes mudar isso nem agora. Isso é para sempre verdadeiro. Então, aqui para mim caiu por terra essa história de que eu não sou importante, né? Eu não sou visto, eu não sou amado. Caiu por terra já isso aqui, né? Porque isso é inclusão total. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa que Deus é tão verdadeiro quanto ele é. A verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele. O único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. Então, a partir do momento que nós nos aceitamos, esse é o ponto, nos aceitarmos em unidade, a partir da unidade, a partir do momento que nós nos aceitamos, simultaneamente nós aceitamos ele, e vice-versa. Né? Aceitar um sem o outro, porque nós estamos nele, em perfeita união. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há em Deus para a percepção, mas o Espírito Santo
permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a de um modo que reflita o conhecimento. Vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que a memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai ter onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus, os filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são, assim, perfeitamente unidos em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa agora. Aqui ele colocou agora, a percepção do Espírito Santo só pode ser, o Espírito Santo, a revelação só pode acontecer agora. A nossa disponibilidade agora. Está acontecendo agora. Relacionamento, instante santo, intimidade, é tudo agora, nesse instante. Deus te criou, não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Pensamentos têm início de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus, quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a parte e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste, e, portanto, o Santo pode fazer bom uso dela. Ele inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece alinhada com a ideia. Essa convergência só parece estar no futuro distante, que a tua mente está perfeitamente alinhada com a ideia, e, portanto, não a queres agora. Então, parece que tem muita coisa para ser feita, né? Ah, nossa, a reversão dessa percepção vai demorar, que não sei, parece, ele falou, parece, porque a nossa mente ainda não é perfeitamente alinhada com essa ideia. Então, nós não a queremos ainda, né? Essa convergência. Ele inspira a percepção e conduz a Deus. Ou seja, assim, o que eu entendo disso, né? A gente tem algumas prioridades na nossa vida, né? Ah, sei lá. Quais são as prioridades na vida de um ser humano? A prioridade na vida de um ser humano é, sei lá, casa, comida, roupa, filhos, sei lá, família, emprego, tal. Essas são as prioridades do ser humano. A prioridade de Deus é o filho. Isso é e sempre será. Nunca mudará. A prioridade do pai é ele mesmo e as suas criações. Assim como a prioridade do filho
é ele mesmo e as suas criações. Porém, se as suas criações estiverem focadas, se ele achar que ele não é o Filho de Deus, que ele é, por exemplo, um ser humano e só, família, sei lá, sociedade, coisa arada, relacionamentos com pessoas e papapá. A prioridade que ele já não é só humano mais, ele é um ser divino, é o relacionamento com Deus. Então, tudo o que é prioridade para ele, ele converte em Deus. Ele não, né? Ele, o Espírito Santo, converta em Deus. A partir do sistema de pensamento separado, isso parece uma loucura. Como assim, cara? Eu vou pensar em Deus o dia inteiro? Não. Não é que em Deus o dia inteiro. Vamos experienciar o dia inteiro, porque a gente simplesmente se disponibilizou para isso. Se permitiu ser sustentado nisso. Aí eu não tenho mais que pensar em nada, então. É assim então eu não tenho que pensar mais em nada. Eu não tenho que pensar não sei o quê, eu não posso pensar naquilo. Vai fazer suas coisas, a gente vai fazer as nossas coisas, só que a gente vai com a consciência de que nós não estamos sozinhos, de que o não depende de nós, e que a nossa prioridade não é aquelas coisas, a prioridade é o nosso relacionamento com Deus agora. A decisão por Ele. Ele é o mestre da organização. Como o emprego lá que o pessoal está tendo agora, organize, como que é? Organizer. É isso, não é? Espírito Santo é personal organizer. Olha, é o perfeito. É perfeito. Amo, quanto Essa tem? eu gostei, essa eu gostei do personal organizer. Não é? Tá certo minha pronúncia? Uhum. Mas é É o um nosso personal. organizador pessoal. Ele Exatamente. muda o mudador, eu chamo ele de divino curador, né? Eu gosto de chamar. O divino curador, o que muda a percepção nossa. Personal organizer. E mais um detalhe. O relacionamento, assim, de cada um vai ter o modo. É um relacionamento, né? Eu falo, conquista, né? É uma conquista, é uma disponibilidade total. No nosso tempo, da nossa maneira, né? Do nosso formato. Por isso que você vê pessoas de Jesus, mas parece que quando você escuta testemunho, você fala, nossa, mas será que é possível isso? São relacionamentos totalmente únicos e exclusivos, substituíveis. Inclusive, se uma pessoa falar para você de outra pessoa, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa falar para você daquela pessoa, conversar com aquela, criado uma imagem totalmente diferente daquela, né? Então, assim, é uma experiência única, individual, insubstituível, cara, é a sua. Então, a forma como que você chama, o que você quer fazer, como você quer fazer, eu já vi gente que escreve carta, que criou um Jesus no WhatsApp, botou Jesus, criou um Jesus no WhatsApp e conversa. Bom dia, Jesus, e não sei o quê. Isso não é passível de julgamento, porque ela está o quê? Estreitando os relacionamentos. E aí, o Espírito Santo não rejeita nada. Lembra que ele falou? É inclusão total. Inclusão total. Então, assim, nenhum pedido vai ficar sem resposta. Nenhum chamado vai ficar, né?
Bata e a porta se abrirá. É a gente que vai. É a gente que escolheu esquecer também, é a gente que escolheu dividir. Então é a gente que vai voltar, né? Porque aí tá o livre-arbítrio, não tem uma interferência brusca, assim. Não tem uma interferência. Então, a gente está lendo o capítulo 6, As Lições do Amor, na seção 2, Alternativa para Projeção. Agora a gente vai começar o parágrafo 10. Vamos lá. Então, assim, ó. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é, e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca aconteceu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. Então, voltar a nossa mente única e exclusivamente para Deus. Por que que dá medo de fazer isso? E a gente acreditou na separação, gente. Pensa que está separado. E aí a gente acha que a gente tem que controlar as dinâmicas da separação. Então, Giovana, é capítulo 6. E o medo, o medo de voltar é de ser castigado também, né, gente? Esse é o medo principal. É o medo de É o apanhar. medo do castigo. É medo, eu fiz alguma coisa errada, vou voltar, Deus vai me castigar. Deus vai me punir, é aquela crença no Deus punitivo. Esse é o medo que nós temos do amor, porque nos foi ensinado, né, de um Deus punitivo, né, um Deus que, então a gente sabe que separou, a gente, é uma confusão de crenças, né, e a gente tem medo de voltar e ser punido por essa nossa aventurazinha, que, aliás, nós nunca nos separamos, né, a gente pensa, por pensar, a gente experiencia, mas é só parece. Né? Deus, como sabe que nunca aconteceu, e não é punitivo, jamais vai nos punir, mas nós pensamos que sim, vivemos a separação, temos medo de voltar. É uma historinha doida, é filme de terror mesmo. Eu lembro daqui quando a gente é criança, que faz alguma trela, né, que se esconde em casa. Igual, né? Eu fico escondido, fica desconfiado. Essa coisa do escondido começa bem cedinho aqui, né? Ó, eu vou contar uma experiência. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui para casa de uma amiga, esqueci de voltar. 6 anos. Esqueci de voltar para casa e foi escurecendo depois da escola. E foi escurecendo, escurecendo. Meu pai tinha me procurado a cidade inteira. E naquela época, né, imagina, apanhava mesmo. Aí, quando de repente, às 7 e pouco da noite, eu esqueci da vida. Eu vejo meu irmão, que ele é 5 anos mais velho, que eu vejo ele chegando. Aí que caiu minha ficha, aí que eu atinei. Falei, putz, tá gravando, né, gente? Falei, putz, esqueci de voltar para casa. Aí meu irmão já olhou para mim com aquela cara de
cara de tipo assim, você vai ver. Você vai Você vai ver, morrer. o pai tá te esperando, você vai ver. A casa caiu. Olha, para eu chegar na casa da minha amiga até em casa, gente, que tortura. Meu Deus, lógico, apanhei, né? Mas assim, é o medo de voltar para casa. Apanhou A mais do que tortura. devia, porque apanhou o caminho, apanhou quando chegou. Não, eu comecei a me bater primeiro, né? Eu comecei apanhando de mim mesma, até chegar lá, tomei outra surra. Entendeu? Ai, meu Deus. É o medo de voltar para casa. Então, como é que eu vou esquecer? O medo que o pai é bravo, o pai castiga, né? Sim. O pai pune. É essa crença que nos foi incutida. Então, é isso. É, mas no caso aqui, parece que não é bem assim, né? Achou a Elmo? Pelo menos aqui a minha página é 104, né? Isso, tá na 104 agora, isso mesmo. O 10, né? Achei. Isso. Acabamos de ler o 10. Então, o ego não pode prevalecer contra isso, é a última sentença do 10 aqui. O ego não pode prevalecer contra isso porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. Então, parágrafo 11 agora. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é necessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, pode fazer com que o retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita. E tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu é desse modo que tem que perceber as criações de trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua. Entrou em fase daí, né? Não há conflito em nenhuma dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito, cuja mente fixa em Deus. Só o Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas o que é verdadeiro em outras mentes. Então, relacionamento horizontal aqui no mundo, de tradutor, né? Ou ninguém nunca experienciou. Você está falando A e a pessoa escuta B, e depois você fala C e a pessoa escuta D, e não chega num consenso nunca, né? E é isso. Porque a gente não tem a capacidade. Olha que dolorido, né? Filho de Deus. Nós não temos a capacidade de resolver conflitos. Tcharam! A diferença entre a projeção do ego e a extensão do espírito é muito simples. O ego projeta para excluir, olha lá, o ego projeta para excluir e, portanto, para enganar, e o Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Inclusão total. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo.
Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo. E porque está unido, oferece sempre todo o reino, a única mensagem que Deus deu a ele, e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora, para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego, o ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Acabou. O ego é legião, eu lembrei quando Jesus expulsando os espíritos, ele chama de legião, de pensamento, estão ali martelando, falando de separação, projetando. Então, o que ficou para mim, né, desse texto foi a projeção e a extensão, né? A projeção é muito fácil. Bateu, rejeitei, no impulso, eu vou lá e, pufa, vomito, escondo de mim e tá feita a divisão. A extensão é priorizar o meu relacionamento com o Espírito Santo, permitir que ele interprete para mim e, a partir daí, entregar o que for orientado, até mesmo o silêncio. Mas a prioridade é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Isso é extensão. Eu vou me relacionar primeiro com a verdade, para depois vir para o cenário. Isso é uma maestria. Isso é uma maestria, porque Justamente. é Escolher tudo o amor o tempo todo, escolher a união o tempo todo, escolher a unicidade ao invés do medo da separação o tempo todo, né? Segundo por segundo. Pensamento por pensamento. É uma maestria, gente. É orar e vigiar constante. É uma maestria. E depois de milhões e milhões, eu não sei quantas vezes a gente escolher essa unicidade ao invés da separação, só assim você consegue não mais vir em separação. Se iluminar e não precisar voltar mais, como aconteceu com Jesus, que virou Cristo. Escolhendo a união, escolhendo a unicidade, depois e depois, e de novo, e de novo, e de novo, repetidamente, escolhendo pelo amor e a união, pelo amor e a união, até estar totalmente unido. É muito interessante isso. Isso é uma coisa tão interessante que quem não experiencia vai conseguir compreender. Mas, conforme você vai se relacionando mesmo com o seu interior, usando Deus nos relacionamentos, você começa a perceber que a sua temperatura interna muda, impulsos, desejos, enfim, tudo começa a mudar. E começa a mudar, vamos por assim, milagrosamente. Decidir e me disponibilizar. Mas tudo começa a mudar, né? E aí, assim, só não muda de uma vez porque a gente
Não quer, ele falou aqui. A gente não quer. Porque a gente tem essa ideia de que, é difícil, tem coisas, né? O que ele falou aqui? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para nós. O Espírito Santo só pode falar em favor disso. A gente não entrega tudo. A gente não entrega tudo para ele poder fazer essa interpretação. Então, assim, tem aquelas cartinhas na manga, né? Tem alguma coisa ainda que a gente acha que a gente vai resolver sozinho, não sei o que, tal, né? Mas é a decisão pelo Espírito Santo. Decide, vai com ele. Tudo que você faz no seu cenário, faça, mas não faça mais sozinho. Inclua o Espírito Santo e comece a construir um relacionamento. Hoje a nossa lição foi o plano de Deus para a salvação de Onarai, que perguntasse fazer aonde seria quem. Tá cortando para mim. É um convite muito grande assim para o aqui, agora, sabe? Aqui agora você não está acontecendo nada, né? Porque a estratégia do ego, todo tempo é você estar arrastando as correntes mesmo, sabe? Pensando em passado, né? E esse passado aí tem medo, o que é que vai acontecer aqui, né? No futuro. E fica nesse looping doido. E isso é muito sofrido. Enquanto que aqui agora, se mesmo quando você para e escolhe, aí olha e diz, não, mas não está acontecendo nada aqui, né? Não está acontecendo nada. Isso é o ser lembrando que é da sua eternidade, né? Da sua verdadeira condição. De não corrompido, jamais, jamais, jamais. Ali, essa pequena disponibilidade já muda tudo, né? Você vai e sai da confusão, como eu digo, vai para o olho do furacão, onde tudo é tranquilo. Eu posso ver paz em vez disso. Essa frase tem sido um comando assim muito, anda me convidando muito. Eu posso ver paz em vez disso. Digo a vocês, funciona. Ô, Maria, Verdade. a tua fala. Ai, achei que você já tinha terminado, desculpa. Terminei. A tua fala me trouxe uma experiência que eu tive, já contei para algumas de vocês, não sei se todos aqui, acho que nem todos aqui escutou, mas tem tudo a ver com esse nosso estudo de hoje, só que é experiência, né? Eu vou repetir, fica gravado, não tem problema. Eu coloquei num grupo de família um textinho do 100, uma das lições, neutro, sem ofender nenhuma religião, sem nada, achei muito bonito, muito inspirador e coloquei. E uma pessoa muito querida sinalizou, marcou esse texto colocando que, né? Eu fiquei encafifada com isso, me cabulou isso, né? O que? Eu falei, o que tem de tão engraçado nesse texto? Um texto maravilhoso, neutro, inspirador e tudo, né? E eu fiquei encabulado com isso, esse negócio ficou me remoendo, eu usando todo o arsenal do 100 que eu sempre uso, né, para tirar de mim esse sentimento que eu tava, né? E foi então que não vou falar detalhes, né? Mas foi então que eu cheguei à conclusão seguinte: se eu quiser, a conclusão minha depois de tudo isso foi isso. Se eu quiser estar no céu, eu tenho que incluir essa minha irmã. Ela tem que estar comigo. Ou ela está comigo, né? Ou eu não estou no céu. Ou ela está comigo, ou eu estou com ela no lugar que eu estou colocando, que eu a estou colocando. Então, isso foi uma virada de chave para mim. Eu agradeci depois ela, assim, lógico, na minha mente, eu não falei para ela, né? Agradeci ela ter colocado isso, porque isso virou essa chave para mim. Que eu estava separando, porque quando isso aconteceu, eu estava separando dela, julgando, eu estava, inclusive, porque eu sempre falo que eu sempre digo, eu quero usar toda a experiência que eu tenho para o meu crescimento espiritual, né? Eu tenho esse costume de fazer isso. Então, aí eu tentando entender o porquê né, que ela estava dando risada daquilo, e não estava conseguindo chegar a nenhum lugar, né? Aí eu
saí dali, me distraí com outra coisa, aí veio na minha mente, quem ri por último ri melhor. Então, quando veio na minha mente, quem ri por último ri melhor, eu vi a crença que eu estava guardando ali, né? Eu vi a crença que estava escondida. Então, eu vi que eu estava me colocando num degrau acima dela. Eu vi a separação, né? Eu vi o meu ego, que o meu ego estava usando o curso em milagres para me separar da minha irmã. Então, foi aí que eu falei, é isso então é isso que eu tenho que ver. É isso que está sendo mostrado para mim. Então, eu estou me colocando, porque eu estou estudando o 100, eu estou achando que eu estou acima, né? Da minha irmã. E se eu estou achando que eu estou acima, eu estou me separando, eu não estou vendo, né, como Cristo vê, como o Espírito Santo vê, que é na unidade. Né? Eu estou vendo o sonho, eu estou olhando para a ilusão, eu estou olhando para o lugar errado. Então caiu essa ficha. Foi muito bacana essa experiência. Tem tudo a ver com esse texto. Então caiu essa ficha mesmo. Se eu quero estar num lugar de paz, no céu, né? Ela tem que estar junto, e todos têm que estar juntos. Gato, cachorro e periquita e tudo mais, né? Porque se eu julguei, eu já separei, eu já caí, eu não fiquei lá em cima. Se eu estou julgando, eu não estou com a vibração alta, ao contrário. A vibração caiu no lugar que eu botei essa pessoa, ali tá, ali estou eu. No lugar que eu a coloquei, desci com ela. Então, se eu coloquei a pessoa no inferno, eu tô lá junto. Então, e ficou muito claro para mim isso. Então, eu falei, tá certo. Não importa nada. Nada, nada, nem de que religião, nem de ser ateu, se não é, se tem religião, se não tem, qual religião, nada disso importa. A nossa essência é a mesma. Deus criou um filho igual, único, um filho único. Então, a essência é a mesma. Então, em última instância, estamos sim todos no céu. E me deu uma paz muito grande isso. E eu tive uma visão ampla. Eu senti que minha visão ampliou, sabe? Então, falei, tá, tô entendendo o negócio aqui. Então, era para isso que eu tinha que olhar. Quem ri por último ri melhor, esse tipo de coisa, né? Que parece que é algo tão bobo, mas tem um significado gigantesco. E, e o ego muito ardiloso, lógico. Mas é isso. Então, eu deixo essa experiência gravada para vocês aqui, porque foi muito forte para mim. Abriu muito, assim, o meu campo de visão mesmo. E depois dessa ainda, eu tive até outra em relação ao mundo do sonho mesmo, né? Ao mundo do sonho, que é o mundo nosso aqui, que a gente chama de realidade, né? Se eu quero, eu só tenho que desejar o bem para a pessoa. Só o bem. Só o bem, mais nada. Mais nada. Se eu desejar alguma coisa diferente disso, a pessoa merece mesmo. Merece sofrer por isso, por isso, por isso. De novo eu caí com ela. Então, fechou o círculo, sabe? Fechou o círculo, não só em última instância, mas aqui também. Aqui também, porque se eu falar a pessoa está sofrendo porque mereceu, ela fez muita cagada, não sei o que, não sei o que, eu já estou em julgamento, mesmo que tenha sido isso. Mesmo a gente sabe que a gente pensa, nós temos o livre-arbítrio, pensamos e experienciamos, né? Esse mundo, ele é manifestação de crenças e pensamentos e ideias nossas. Então, foi muito interessante também, porque fechou o círculo, não só no céu, aqui também, né? Aqui também. Então, a pessoa sempre merece, ela sendo filha de Deus, merece sempre o melhor, né? Sempre. Então, se Deus não condena, quem sou eu para condenar? Então, era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com o texto de hoje, né? Com a inclusão e tal, e a projeção do ego e a inclusão do Espírito Santo, né? Essa extensão, né? Essa é a prova que todos os cenários são perfeitos e que a interpretação que a gente faça a partir da separação pode ser entregue e deve, né, para o Espírito Santo reinterpretar para nós, né? Ele traz a compreensão onde são incluídos e o final é feliz para todos, né? Fala, Elmo, quer falar? Quanto tempo, Elmo? Pois Eita, é, quanto tempo, né? bem-vindo. Obrigado. Eu acho que o que a Silene falou aí, eu entendi o que ela falou, mas eu acho que, na verdade, cada um está no nível. E quando você posta alguma coisa, tem várias pessoas de vários níveis diferentes. Eu acho que a verdade, cada um tem que procurar. Quando a gente impõe e publica alguma coisa, você atinge negativamente aquelas pessoas que ainda não têm nada desenvolvido dentro de si ou pouca coisa, né?
Então isso acontece comigo às vezes também em grupo de família. Às vezes eu posto e me arrependo, posto e me arrependo, e fico querendo ajudar, né? Tenho 4 filhos e 5 netos, então você imagina o tamanho da família, e mais os genros, né? Então, é quase que quando você descobre uma coisa boa e quer que o outro também entenda. Mas eu acho que a gente tem que só manifestar com suas atitudes aonde você está, e o outro vê e acompanha se quiser. Não sei, é assim que eu penso. Eu acho que é muito desgaste você querer demonstrar uma coisa que a pessoa ainda não está lá, né? Como diz lá na Bíblia, pérola aos porcos, precisa tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Então, a pessoa às vezes até se ofende, né? O interessante disso que você está falando é porque, assim, também depende muito da nossa intenção primeira, né? Se a gente faz assim, ó, eu vou postar porque eu quero que eles vejam isso, nossa, como isso é uma coisa. Aí você fica, assim, passível de frustração, porque daí você depende, a reação do outro é importante porque a gente deu poder para isso. Diferente de eu vou postar porque eu não estou postando para eles, eu estou postando para mim, para o meu relacionamento. Aqui. Exato, eu achei isso tão lindo, né, que eu vou compartilhar, mas não é para Mas endireitar ninguém, né, não é para endireitar ninguém, e sim, inclusive era um texto, assim, de inspiração, inspiracional mesmo, sabe, não era texto de você estar acreditando em algo errado, nada disso. Então, quando você mas, posta num grupo pequeno, você está induzindo, sim. Se você quer postar, posta anonimamente no Instagram, não, é Facebook. que, sabe o que Quem eu lê, vou, quem quiser, né? eu sei, mas é um grupo de familiar, e todo mundo posta coisas ali, todo mundo posta, que acredita, ali não tem nenhum tipo de Sim, sim. rejeição, sabe? Não é um grupo, assim, para fazer controvérsia, não. Mas, a pessoa acha bonito um texto, a Madre Teresa escreveu, você vai lá e posta, esse tipo de coisa, sabe? É um grupo Sim. família mesmo. É interessante. Mas, É sim, mas você está preparada talvez para ler qualquer texto que seja colocado, mas o outro não. Mas exato. ainda Mas o assim, que a situação ainda foi assim, perfeita. A foi situação foi perfeita, Elmo, foi perfeito. Isso que eu ia falar, Gi, porque isso eu acho que foi até orquestrado, sabe? Orquestrado, porque perfeita. no final eu precisei agradecê-la, porque devido a isso eu tive como é que chama? Amplitude, é Amplitude. isso? É Amplitude de amplitude. visão, exatamente. Que, sabe, foi uma coisa assim que casou. Eu falei, poxa vida. E não ficou ressentimento, nada disso. Porque eu falava assim, eu tenho que agradecê-la porque eu sei que vai me trazer pérolas isso aqui, eu sei que eu vou usar isso aqui. Mas eu não consegui agradecer enquanto eu não cheguei na verdadeira no significado da coisa, né? Então, eu acho que foi um negócio meio que casado, sabe? Esqueci, peraí, deixa eu ter o nome aqui. A Elmo. Ah, Elmo, tá, que eu tô sem óculos. Então, eu sei, para mim valeu muito. Valeu muito, então, eu achei que Acontece não comigo. foi, Isso né? acontece comigo. Exato. Valeu porque eu aprendi demais com isso. De privar. O ego da gente é uma desgraça, né? Qualquer coisa a gente se fica com raiva, fica chateado. A gente é muito fraco nesse aspecto, né? A O gente, ego, a o ego gente é muito, a gente está aqui para aprender mesmo e vai embora sem aprender, talvez como eu melhorando um falei ali, pouco. o ego é ardiloso, porque ele usa a nossa É, própria inteligência. é, É um sistema de pensamento que usa a nossa própria inteligência. Então, você imagina, ele é inteligente e ele é completo. Ele é um sistema sim, completo. Ele não falta nada para ele. sim, é muito E difícil. dois egos discutindo, é maravilhosa de ver, porque os dois têm argumentos. Os Não tem dois têm fim. argumentos que parecem diferentes, mas são tudo do ego. É muito legal. É aquele É, que conseguir manter a calma sempre vence, né? Mas exato. é difícil, né? É difícil. Realmente é um aprendizado todo dia com Na relação ao ego. verdade, a Elmo, se for aliado com o ego, é impossível. É difícil, É, mas legal ainda. É impossível. Não vai ter é, jeito. não A vai. aliança com o Espírito Santo é que traz a verdadeira maturidade para a gente compreender além de nós, né? Compreender o amplo, a coisa assim, a gente não faz muita questão
mais de fazer valer a nossa opinião, né? Importante mesmo é estar em união, nosso relacionamento com Deus. Enquanto a gente coloca poder, relacionamento especial, dá poder para relacionamento especial, acha que ali tem alguma coisa que vai suprir ou que depende da aceitação de alguém, a gente está no limbo. Agora, quando a gente dá para quem é de direito, a gente experiencia sim a integridade e a invulnerabilidade. É a nossa capacidade de estar em paz, porque a paz, ela também requer um treinamento. A gente tem capacidade de estar no caos. Necessitamos disso. Tem sinapses neurais, é biológico. Nós somos viciados na treta, na guerra, na encrenca. E aí a gente vai começar a construir uma afinidade para permitir ser sustentado nela. Tem os obstáculos para a paz também. Eu já vi gente falar, nossa, o céu é muito chato. Ficar em paz o tempo todo, pelo amor de Deus. Realmente, a gente é viciado na encrenca. Cava uma treta, compra problema. Nas maiores maestrias. E aí é o que ele que é uma desconstrução de tudo que a gente construiu separado. Ou seja, individual, separado, dividido. Tudo que a gente dividido vai ter que passar isso e receber uma nova interpretação a partir de um relacionamento. Aí cada um vai fazer o seu. Cada um vai ter que buscar, porque é uma coisa desejada aqui. Aqui a gente tem que desejar isso, ter vontade de. Senão a gente fica preso na nossa rodinha, achando que está fazendo alguma coisa. E não está fazendo nada. Está só andando em círculo. E tá tudo bem também. Nada disso muda o que Deus fez, nada disso torna a gente mais ou menos digno, né? Porque nós somos perfeitos. Então, nossa decisão, quem vai sofrer consequências é a gente sofrer e pode não sofrer, pode experienciar aflições e pode não experienciar aflições. Tem gente nesse mundo vivendo vidas paradisíacas, né? De mente, isso é de mente, tá? Uma vida paradisíaca mental. Já não depende mais do que acontece no cenário. Já decidiu pela paz, criou uma afinidade com ela. Já entendeu que o personal organizer é Deus. Ele que é não tem nem como competir com isso. Tudo está sendo sustentado exatamente no instante, de uma forma perfeita por ele. Inclusive as batidas, a renovação da nossa célula, 7 bilhões, sem falar dos universos afora aí na galáxia, estrelas no céu. A gente não consegue nem contar as gramas que tem no nosso jardim. Então, assim, fio de cabelo na nossa cabeça, tudo sendo gerenciado pelo amor. A maior ilusão do homem é achar que ele tem controle sobre alguma coisa, né? Do homem que eu falo é do ser humano. Do ser humano, não do homem masculino. É achar que tem controle sobre alguma coisa. A palavra é desiste. Desiste de tentar fazer isso sozinho. Temos um melhor amigo. Eu consigo ir no supermercado, eu consigo escolher o que eu estou comprando lá, que legal, eu tenho controle. Aham, tá bom. Teve um amigo meu que falou um negócio muito interessante. A gente está dentro, Deus dá os remos para a gente escolhe para que lado que a gente vai remando, né? Aquele marzão todo. Só que está dentro de uma bacia que está em cima da mão de Deus. Então, só vai levando. Agora você fica aqui. Agora você fica aqui. Só para de remar, gente. Para. Beleza?
Agora a gente vai para as divinas expressões, como é, vou colocar o link lá. Você está no Divino Acolhimento, Elmo? No grupo? É, É onde você pôs o link, não é? isso, beleza. Tô, Aí, tô sim. se você sentir de chegar, as divinas expressões, aí é um bate-papo sem nenhuma, não tem uma pauta, é um bate-papo. Assim. Só que a gente tem algumas premissas do relacionamento, é o posicionamento contextualizado, o não julgamento e aproveitar esse momento que a gente está aqui, que a gente não tem atrito de relacionamento de dia a dia, né? Movimentar com mais tranquilidade e relacionar a partir do relacionamento com a fonte da vida. Para estreitar esse relacionamento, num bate-papo sem julgamento, experienciar a nossa autenticidade, ou pelo menos perceber a dificuldade de experienciar a nossa autenticidade. Beleza, amores? Então a gente se vê daqui a pouco. Já vou mandar o link para vocês lá. Beijos. Até mais. Beijo, amor.